Meus amigos, hoje, no dia que eu tô postando esse vídeo, dia 4 de novembro, começa a semana 9 da NFL com Colts e Jets. E no domingo tem um dos melhores jogos da semana, na faixa das 6 horas da tarde. Lembrando que agora é uma hora a mais, porque acabou o horário de verão americano e tudo mais. Que é Packers e Chiefs. Um baita jogaço, dois times fortes, os Packers um dos melhores times da liga e os Chiefs sofrendo um pouco aí e tudo mais. E aí ontem, na quarta-feira, perdão, tô gravando esse vídeo na quarta, então tô um pouco... Na quarta-feira de manhã saiu a notícia de que Aaron Rodgers testou positivo para Covid-19 e com isso estava fora do jogo de domingo. O protocolo que tira o jogador pelo menos 10 dias por conta de Covid é aplicado para jogadores não vacinados. O Aaron Rodgers, em agosto, tinha dado uma declaração para a imprensa de que ele tinha sido imunizado. Todo mundo entendeu que ele tinha se vacinado, então ficou estranho. E aos poucos foram vindo notícias. Então, primeiro, né, a notícia de que o Aaron Rodgers testou positivo para Covid e estava fora do jogo foi do Tom Pelissero, o insider da NFL Network. E aí, depois, segundo Mike Garafolo e o Ian Rapoport, os dois insiders, o Aaron Rodgers não está vacinado para Covid-19 e por isso ele tem que passar por essas regras para jogadores não vacinados. Ficar 10 dias fora, isolamento e tudo mais. Só que aí que é estranho, porque ele falou que ele estava imunizado, mas ele não foi vacinado. Será que os insiders estão com a informação errada? Ele testou positivo para Covid e a liga tirou ele do jogo para ele ficar 10 dias fora. Ficou tudo muito estranho e aí aos poucos, ao longo do dia de ontem, as coisas foram se revelando. E é isso que a gente vai falar depois da vinheta. Gretão, manda ver. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. Então é o seguinte, vamos direto ao ponto aqui, tá? O Aaron Rodgers testou positivo e vai passar pelo protocolo de jogadores não vacinados, o que é estranho porque ele tinha dito em agosto que ele estava imunizado. E a galera falou, imunizado não é vacinado necessariamente. E aí o que saiu? Matéria da NFL aqui do Nick Shook, escritor do Around the NFL. Vou deixar aí na descrição. O que ele fala aqui? Rodgers anteriormente pediu no verão uma exceção dos protocolos de Covid da NFL e da NFLPA, que é a Players Association, Associação de Jogadores, baseado nos seus levels de anticorpos no verão. E isso foi negado pela NFL, o que dava pra ele um status de não vacinado, foi o que a NFL Media reportou na quarta-feira, eles estão falando aqui. O que acontece? O Rodgers recebeu tratamento homeopático do seu médico pessoal para aumentar o seu nível de anticorpos e pediu para a NFLPA para revisar seu status, para tirar ele do status de jogadores não vacinados, para que ele não precisasse usar máscara, tanto na sideline quanto em entrevista de imprensa, para que caso fosse diagnosticado positivamente, ele não fique 10 dias fora. A questão com os jogadores vacinados é que, se testa positivo, vai ser feito um novo teste 2 dias depois. Isso aconteceu com alguns jogadores já, inclusive. E aí o que acontece? A União NFL e NFLPA chegou à conclusão de que o tratamento do Aaron Rodgers não deu prova suficiente de que tinha uma proteção documentada contra o coronavírus, certo? Então, por causa disso, o Aaron Rodgers não se qualificava para uma exceção e com isso ele estava sujeito a várias restrições, assim como qualquer jogador não vacinado. Teste diário, uso de máscara e protocolo de contato próximo de alto risco e tudo mais, que faria ele se isolar por 5 dias, baseado na interação com o indivíduo, mesmo testando negativo. Tudo isso faz parte do protocolo para jogadores não vacinados. Esse negócio dos anticorpos por tratamento precoce, vamos dizer assim, poderia funcionar. Pela regra dos protocolos da NFL e da NFLPA, o Rodgers poderia ser considerado completamente vacinado só com uma dose, baseado no seu nível de anticorpos. E aí eles falam aqui de um jeito um pouco mais técnico. Se demonstrasse um nível de anticorpos total contra a Covid, IgG, IgA e IgM, de 100 unidades por mililitro ou mais, e se o teste de anticorpos fosse positivo para IgG, a proteína nucleocapsid, aí é muito longe do meu conhecimento, não faço ideia, mas é isso, e 14 dias já tivesse passado da dose única, se fosse Johnson & Johnson, Pfizer ou Moderna.
Mas o que acontece é que isso não aconteceu porque ele não se vacinou nem com uma dose. É isso que foi reportado. Então a matéria acaba aqui e fala um pouco sobre como o Matt LaFleur falou sobre a questão, falou que não vai comentar nessa questão, pergunta isso pro Aaron e que qualquer pessoa tem que ter a sua decisão pessoal e aquele papo todo. E com isso o time vai de Jordan Love, titular, enfrentar os Chiefs, porque o Kurt Benkert também testou positivo pro vírus, que é o outro quarterback reserva, né? Então é isso que tem aqui, mas isso responde algumas coisas e deixa mais dúvidas para outras. Primeiro é o seguinte, se a matéria tá falando aqui que ele não foi vacinado e que essa tentativa dele de, através de tratamento homeopático, provar que o nível de anticorpos dele tá alto não deu certo, por que que o Rodgers não usa máscara na sideline e não usa máscara na entrevista de imprensa? O que parece, e Aaron Rodgers foi pro Trending Topics do Twitter, inclusive, isso daqui ficou muito conhecido e tal, e agora a galera tá toda zoando aqui, porque ele não se vacinou e tudo mais. Então o que acontece? O que parece o Aaron Rodgers disse que estava imunizado, querendo induzir todo mundo a pensar que era através da vacina, sendo que não era na verdade, porque ele não quer se vacinar. Dá pra assumir que uma pessoa que não quer se vacinar é contra a vacina depois de tanto tempo aqui, certo? O Fernando Nardini, narrador da ESPN, falou aqui: há uma confusão no ar com a questão da vacinação. Os insiders dizem que ele declarou estar imunizado, o que não significa vacinado. Tem manchete dando conta de que ele afirmou que foi vacinado e não julga quem não... E não julga quem não foi, exatamente. Foi isso que ele falou, né? Eu tô imunizado, mas eu acho que cada um tem que tomar essa decisão. Quando todo mundo ouviu isso, foi tipo, beleza, acabou, ele não foi vacinado, quer dizer, ele tá imunizado, então ele deve ter sido vacinado, acha que não deve se julgar que não foi, blá 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 blá. Sendo que na questão, ele na verdade tinha feito um tratamento homeopático com o médico dele, que aumentaria os seus níveis de anticorpos. A NFL não aceitou isso daí, e ele foi colocado com o status de não vacinado. Agora ele testou positivo para Covid, inclusive depois do Halloween, que ele se vestiu de John Wick e tudo mais. Não dá pra falar onde foi que ele pegou a Covid, é só o mesmo momento, né? Mas aí o que acontece? Agora ele tem que ficar 10 dias fora. Isso atrapalha o time, e é claro que atrapalha ele mesmo e tudo mais, porque é um jogo muito difícil contra os Chiefs. Na semana que vem, quando ele já estaria de volta, dependendo dos testes, é contra o Seahawks o jogo, né? Aí o Keep Pounding BR, que inclusive o autor escreve lá pro Golim Sports, ele falou: Aaron Rodgers disse estar imunizado quando perguntado sobre seu status. Não julgaria aqueles caras que não tomaram a vacina. Descumpriu protocolos de segurança, coletiva sem máscaras, participou de festas sem máscaras e tudo mais. Então o que acontece? É isso que o Aaron aqui do Keep Pounding fala. A NFL confiou na palavra dele ou não? Aparentemente não. Aparentemente o que acontece é que a NFL colocou ele no status de não vacinado e por isso ele tá passando por todos os protocolos de um jogador não vacinado. Mas por que ele não foi penalizado por tá na sideline sem máscara e tudo mais? Será que a NFL deu aquela leve passada de pano ali do tipo, ele falou que tava imunizado, vamos só deixar correr? É isso que eu não sei. É isso que eu quero que tenha mais respostas aqui em diante, né? O quarterback, um dos melhores perfis da internet aí, tava comentando um pouquinho sobre isso, né? E ele falou aqui: o Mike LaFleur, técnico do Green Bay Packers, disse que o time nunca foi autuado pela NFL por descumprimento das regras sanitárias e evitou comentar a situação do quarterback Aaron Rodgers. Ele fala aqui também da questão do Henry Ruggs, que bateu o carro, o wide receiver do Las Vegas Raiders bateu o carro a alta velocidade, estava alcoolizado e teve uma vítima fatal no acidente. Com isso ele deve ir para prisão e os Raiders já dispensaram o cara. A gente fala sobre tudo isso lá no site Golim Sports também, você pode ir lá, tá? E aí, é isso que o Rap Sheet, o Ian Rapoport, falou aqui. Aaron Rodgers recebeu o tratamento homeopático do seu médico pessoal para aumentar o seu nível de anticorpos e perguntou para a NFL para revisar o seu status. A NFL e a NFLPA e doutores adjuntos colocaram ele como não vacinado e agora ele tem Covid. Então é isso. A gente agora precisa saber primeiro, é isso mesmo, o Aaron Rodgers não foi vacinado, falou que tinha sido imunizado, o que foi bem estranho, porque ele quis dizer uma coisa sendo que não era, e aí tem a questão da NFL. A questão da NFL ela viu o Aaron Rodgers descumprir as regras da própria NFL de sanitárias e ignorou, ou ela acreditou na palavra, o que provavelmente não, porque ele tá com o status de não vacinado.
tudo isso ainda tá pra se saber, e é isso que a gente vai ver nos próximos dias, tá bom? Comenta aí embaixo o que você achou dessa situação bizarra, cara, e a gente vai se falando. No domingo tem Chiefs e Packers às 6h25 da tarde, lembrando que todos os jogos a partir da semana 9 é 1 hora mais tarde no horário de Brasília, tá bom? Deixa o gostei, se inscreve e vai lá no golinsports.com.br para saber mais informações, porque a gente já fez o texto lá também. Grande abraço, fui!